Imagina só a seguinte situação. A gente sempre acreditou que as regras que organizam a nossa casa, aquelas bem rígidas, fossem uma receita de família super secreta. Aham, aquela coisa passada de geração em geração, intocável. Exatamente. Só que aí, de repente, a gente descobre que parte dessa receita foi escrita por vizinhos que a gente nem conhece direito. É uma quebra de paradigma bem interessante, não é? Com certeza. E é bem por aí que a gente vai caminhar hoje. Pois é. Hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é justamente abrir o código-fonte da sociedade. Nós vamos decodificar algumas anotações essenciais da Unidade 6 sobre teoria do direito. E o foco dessas anotações é ir direito na veia, sabe? Separar o que é norma do que é princípio e entender a estrutura mesmo. O grande objetivo aqui é desmistificar aquele jargão jurídico pesado. Mostrar a arquitetura básica das regras que formam o nosso mundo. Porque para quem gosta de ter aqueles momentos de então é por isso, entender como o direito se divide é tipo achar um atalho, sabe? É como descobrir o painel de controle do sistema onde todo mundo vive. Perfeito. Só que antes da gente olhar para a burocracia do dia a dia, tipo assinar um contrato ou pagar um imposto, a gente precisa entender as fronteiras do nosso sistema jurídico como um todo. É o famoso passo para trás para conseguir enxergar o quadro inteiro. E o material da Unidade 6 começa exatamente colocando um holofote nisso, na importância de diferenciar com qual direito a gente está trabalhando. Certo. Vamos desempacotar isso. Logo de cara, as anotações trazem o conceito de direito interno e definem isso como o sistema de leis em todas as esferas do país. Até aí, tranquilo, né? Até aí é a intuição básica de todo mundo. O país tem suas próprias leis e ponto final. Só que o texto não para por aí. Ele diz que esse tal de direito interno usa por vezes normas do direito internacional. E aí joga uma provocação maior ainda, dizendo que nosso direito é influenciado pelos, e eu vou usar a palavra exata aqui, direitos alienígenas. Essa palavra sempre causa um impacto. Nossa, e como causa? Quando eu li alienígena, eu confesso que pensei em algo de outro planeta invadindo a Constituição, sabe? É tipo uma invasão de OVNIs legislativos. Pois é. Mas falando sério, como é que a gente explica isso? Como um país que é totalmente independente acaba usando normas de fora? Que história é essa de alienígena? Então, o que é fascinante aqui é que a raiz da palavra alienígena vem do latim alienus. Significa puramente o que pertence a outro. Ou seja, estamos falando do direito estrangeiro, as leis que outros países criam para eles mesmos. Então é simplesmente a lei do vizinho. Exatamente, e isso mostra uma grande mudança na forma como os juristas enxergam o direito. No passado, existia uma visão muito tradicional, alguns teóricos clássicos defendiam que o sistema jurídico de um país era uma fortaleza impenetrável. Tipo um muro de pedra onde só entra o que é fabricado aqui dentro. Isso, a vontade nacional como a única fonte possível. Mas a visão moderna dos juristas, que é o que as anotações trazem, mostra que a gente não vive num vácuo. O sistema de um país é mais como uma membrana permeável, sabe? Faz sentido. O mundo está super conectado, afinal. Mas como funciona essa membrana na prática? Porque se o nosso país começa a aceitar regras que vieram de fora, a nossa soberania não vai pro ralo? É aí que entra o mecanismo de absorção, que garante que a soberania fique intacta. O material aponta 2 caminhos para isso: o direito internacional e o direito alienígena. Tá, vamos pegar um de cada vez. O internacional primeiro. Certo. O direito internacional lida com tratados, convenções globais. Quando o material diz que o direito interno usa essas normas, é porque existe um consentimento. O país não é forçado a engolir uma lei goela abaixo. Ele senta na mesa e negocia o tratado, é isso? Exatamente. E depois que o tratado é assinado lá fora, ele ainda precisa passar pelo nosso parlamento interno para ser aprovado e ratificado. É uma escolha soberana de entrar naquele acordo, seja para comércio ou para proteger o meio ambiente. Entendi. Então tem uma catraca formal na entrada, o parlamento carimba e fala ok, isso agora vale aqui. Mas e o direito alienígena? Que aí não é um acordo internacional. É literalmente olhar para a lei de outro país e trazer para cá. Isso mesmo. A gente chama isso de transplantes legais. Funciona como um grande laboratório aberto. Como assim, laboratório? Imagina que um país lá na Ásia
criou uma lei incrível para lidar com crimes cibernéticos e a coisa está funcionando super bem. Os nossos legisladores e juristas vão olhar para isso e pensar: poxa, por que a gente vem reinventar a roda? A gente usa como inspiração. Exato. A gente analisa os princípios por trás daquela lei alienígena, disseca a ideia e adapta para a nossa realidade social. E é um fluxo de mão dupla. O nosso direito interno também serve de inspiração. A gente também exporta soluções jurídicas. Caramba, pensar no sistema jurídico como uma plataforma de inovação global muda tudo. Não é um bando de pessoas isoladas numa sala escrevendo leis do zero? De jeito nenhum. É um diálogo constante. Bom, agora que a gente estabeleceu que as fronteiras do nosso direito interno são abertas para essas influências, a gente precisa olhar para dentro de casa. Como é que o país se organiza internamente, sem virar uma bagunça? Essa é a transição chave, do macro para o micro. E as anotações da unidade 6 são bem claras aqui. A estrutura interna se divide a partir da forma como o Estado impõe a ordem. Entra em cena o chamado direito público. E olha, a linguagem do texto muda de forma radical aqui. Muda mesmo. Fica bem mais impositiva. Sim. A gente deixa aquela ideia de adaptação, de membrana permeável e entra num vocabulário de força bruta. As notas descrevem o direito público como vertical e rígido. A regra fundamental é, e eu vou citar, o que o Estado determinou tem que ser seguido. É um choque de realidade para quem estava pensando num direito todo flexível, né? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo isso, relação vertical, rígida, o que o Estado diz é lei inquestionável. Isso não soa como uma ditadura? Como é que o estudo do direito diferencia essa rigidez da pura e simples tirania? Isso levanta uma questão importantíssima e é um dos pilares da teoria jurídica moderna. Quando os juristas debatem o direito público, eles deixam claro que essa verticalidade não é opressão, é uma ferramenta chamada supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Tá, mas o que isso significa na prática da rua? Significa que o Estado não pode se dar ao luxo de buscar o consenso de cada cidadão para manter a sociedade funcionando. Imagina se o governo precisasse construir um hospital e tivesse que pedir permissão individual para cada pessoa do bairro. O hospital nunca ia sair do papel. Exato. Ou na hora de cobrar imposto para asfaltar uma rua, ninguém ia pagar de forma totalmente voluntária. Então essa assimetria, o Estado estando acima do cidadão, na vertical, é necessária para garantir a sobrevivência do coletivo. Certo, entendi a necessidade prática. Mas o que impede o Estado de usar a desculpa do interesse público para passar por cima de qualquer direito individual? Onde está o freio dessa máquina? O freio está na própria essência do Estado de Direito. E é isso que separa a verticalidade jurídica da tirania. Num regime autoritário, o ditador manda porque ele tem a força. No direito público, o Estado manda porque a lei permite que ele mande. Então o Estado também está acorrentado. Totalmente acorrentado. A regra diz que o cidadão tem que seguir o que o Estado determina, mas o Estado só pode determinar o que a lei expressamente autoriza. O administrador público não tem vontade própria, ele só segue o manual de instruções. Isso me faz pensar numa analogia estrutural. É como se o direito público fossem aquelas paredes de sustentação, as vigas mestras de concreto armado de um prédio gigante. Nossa, essa imagem é excelente. Porque, tipo assim, um morador não pode acordar de bom humor e falar: vou derrubar essa coluna aqui da sala porque eu quero um conceito aberto. A regra é vertical e rígida, a coluna fica. E o síndico tem o poder de proibir e multar se a pessoa tentar. Exatamente isso. E ele não faz isso para oprimir o morador, mas para garantir que o prédio inteiro não caia na cabeça de todo mundo. É perfeito. E os juristas têm até um termo técnico para essa sua analogia do concreto armado. Eles chamam de indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade. Significa que nem o síndico, que representa o Estado, pode fazer um acordinho de gaveta para liberar da demolição da coluna em troca de um favor. Aquilo não pertence a ele, pertence à estrutura coletiva, é inegociável. Caramba, isso fecha o conceito de um jeito muito sólido. Mas, refletindo sobre isso, se o direito público é feito de vigas inegociáveis,
A nossa vida ia ser suportavelmente sufocante se tudo fosse assim, concorda? Totalmente. A gente precisa de ar para respirar e espaço para viver as nossas particularidades. E essa necessidade de respirar que nos leva para a segunda grande divisão das anotações, o direito privado. E a mudança no tom do material aqui é um alívio. O texto abandona a rigidez e começa a falar que o direito privado é maleável. É outra atmosfera, né? Sim. Fala de conduzir o direito com base na autonomia da vontade e na liberdade dos sujeitos. Então, o que tudo isso significa? Como essa maleabilidade bate de frente com aquele bloco de concreto do direito público? Se conectarmos isso ao cenário geral, a transição para o direito privado muda o eixo do poder. A gente sai de uma lógica de subordinação, de baixo para cima, e entra numa lógica de coordenação, ou seja, igualdade formal entre as partes. É uma relação horizontal. Voltando para a analogia do prédio para ver se eu peguei o jeito. Se o direito público são as vigas de concreto, o direito privado seria tipo uma pista de dança aberta no meio do salão? Adoro isso. Sim, o salão em si. A infraestrutura ao redor não se move, mas na pista a dinâmica é outra. Os sujeitos ali dentro escolhem livremente com quem vão dançar, qual o ritmo da música e quando querem parar, desde que concordem entre si. O material bate muito na tecla da autonomia da vontade. A autonomia da vontade é o coração da pista de dança. É o reconhecimento por parte do sistema jurídico de que nós, indivíduos, temos o poder de criar as nossas próprias regras. Tipo, fazer as nossas próprias leis em pequena escala? Exatamente isso. Um contrato de aluguel, um acordo para abrir uma empresa com um amigo, uma compra e venda de um carro, tudo isso é o direito privado em ação. O Estado não te obriga a alugar aquela casa, mas se você fechar o acordo, o sistema garante que as regras daquela dança sejam respeitadas. Isso parece lindo na teoria, o sujeito no controle, mas botando na mesa a realidade crua, a teoria da autonomia da vontade presume que todo mundo está em pé de igualdade, na horizontal. A tal da igualdade formal. Só que na vida real, a força das pessoas é muito diferente. Imagina um cidadão comum que precisa de um serviço essencial de internet, e ele se depara com um contrato de 40 páginas de uma corporação gigantesca. A autonomia ali é só clicar no botão de li aceito, sabe? Você tocou no calcanhar de Aquiles do direito privado. Não tem o risco de essa pista de dança virar uma selva onde o mais forte dita as regras e acaba criando uma nova verticalidade? Tem, e historicamente isso aconteceu muito, e é por isso que a visão dos juristas precisou evoluir absurdamente nesse ponto. A doutrina clássica achava que o direito privado era um santuário. Se tem assinatura no papel, pronto, a vontade foi respeitada. Cego para a realidade das coisas, né? Completamente. Mas aí os juristas modernos caíram na real. Eles perceberam que uma liberdade só no papel podia esconder muitas opressões. E isso gerou um fenômeno que a teoria chama de publicização do direito privado. Publicização do privado. Isso quer dizer que o Estado e o direito público resolveram invadir a pista de dança. Precisamente. O Estado percebeu que não dava para deixar a pista rolando solta, sem nenhum segurança. Senão as grandes corporações iam pisotear os consumidores. Então, eles trouxeram algumas daquelas vigas rígidas para dentro do direito privado. Ah, saquei. É tipo o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. O Código do Consumidor e as leis trabalhistas são os maiores exemplos. A maleabilidade e a autonomia da vontade continuam existindo. Você ainda escolhe com quem assina contrato, mas o Estado coloca um limite. Existem cláusulas abusivas que a lei simplesmente não deixa passar, mesmo que você clique em eu aceito. O Estado te salva de você mesmo numa situação de vulnerabilidade. A pista de dança continua lá, mas colocaram umas grades de proteção em volta do palco para ninguém cair no fosso. Exatamente isso. A maleabilidade é preservada, mas a proteção contra o abuso garante que a dança não vire uma briga de rua. Incrível como as peças se encaixam. Esse mergulho na unidade 6 acabou não revelando uma lista chata de regras de livro didático, mas sim um organismo vivo, sabe? Um sistema que se ajusta. E entender como esse organismo pulsa muda a forma como quem está acompanhando a gente vai ler o noticiário daqui para frente. Totalmente. E recapitulando essa nossa jornada lógica de hoje, dá para ver muito bem essa arquitetura.
A gente começou nas fronteiras permeáveis do nosso sistema, vimos que nosso direito interno conversa com o direito internacional e importa soluções geniais de direitos alienígenas. Esse fluxo constante de inovação global. Isso. Aí depois nós descemos para a casa das máquinas, analisamos o direito público e entendemos que a rigidez e a verticalidade do Estado não são uma tirania, mas as fundações essenciais para a sociedade se sustentar. As vigas que protegem todo mundo. E por último, a gente terminou o nosso percurso na grande pista de dança do direito privado, onde a nossa liberdade e autonomia da vontade comandam os contratos do dia a dia, mas sempre com aqueles seguranças atentos do Estado para equilibrar a balança. É o equilíbrio perfeito entre a imposição que protege e a liberdade que movimenta a economia. E para fechar esse raciocínio, eu queria deixar um pensamento provocativo no ar para quem está escutando a gente. A gente viu agora no final que o direito privado nos dá a tão sonhada autonomia da vontade para fechar nossos próprios acordos, certo? Certo, o controle da narrativa na pista de dança. Só que lá no início da conversa, a gente aprendeu que o nosso direito interno é constantemente bombardeado e influenciado por normas alienígenas, práticas e ideias lá de fora. Os transplantes legais. Então fica a reflexão. Até que ponto essa nossa liberdade individual, nesses contratos que a gente assina de livre e espontânea vontade no dia a dia, já não está sendo moldada de um jeito totalmente invisível por ideias, tecnologias e forças de mercado que vieram de muito além das nossas fronteiras. Essa é de explodir a cabeça. Será que os passos da nossa dança já não foram coreografados por mentes a milhares de quilômetros de distância? Fica aí a pulga atrás da orelha para a gente pensar. Muito obrigado por mais essa análise impecável e a quem acompanhou a gente um forte abraço. Até o próximo mergulho profundo.